canal Papo com a Bela Oliveira. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva para que você possa ver novos vídeos. Aperte no sininho para que o YouTube notifique vídeos novos. Compartilhe muito este vídeo. Compartilhe. Diga a seus amigos, se inscreva no canal da Bela, do Papo com a Bela. Me ajude, meus amores, e a todos vocês que estão inscritos, que têm me ajudado, que têm assistido, compartilhado, deixado seu comentário. Muito obrigada mesmo por ajudar, né? Eu estar levando a palavra de Deus pela misericórdia do Senhor, poder estar contando um pouquinho em cada vlog, um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Deixe nos comentários o que Deus também tem feito na sua vida. Eu creio que Deus tem feito coisas grandes, meus amores, porque Deus é incrível. E quando a gente crê, quando a gente tem fé, quando a gente obedece, coisas grandes acontecem. Como fala mesmo, meus queridos, né? O título deste vlog: Eu vi o morto ressuscitar. Realmente, meus amores, fique até o final dessa história emocionante. Uma história de milagres. Deus, Ele faz realmente milagres, meus queridos. Eu queria deixar um versículo, tá? Aqui está, em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus, Ele é o mesmo, meus queridos. Da mesma forma que Ele ressuscitava mortos antigamente, né? Em todos aqueles 3 anos de ministério dele, Ele continua ressuscitando hoje. Jesus, Ele morreu também, e ao 3º dia Ele ressuscitou. E Jesus, Ele está vivo. Ele não está mais naquela cruz. Ele está no céu. E Ele ressuscita. Deus, quando trouxe, né, o seu Filho a esta terra, que encarnou, né? Então, o que acontece, meus amores? Ele manifestou todo o poder dele em Jesus, em forma de milagres, em forma de ressuscitar mortos, de cura. Coisas incríveis Jesus fez nessa terra e Ele continua fazendo. Ele está com os braços abertos, Ele é o Pai, né? Para fazer milagres hoje na sua vida. Não perca essa história até o fim. Então, meus amores, eu queria falar também outro versículo que está em Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Faço adoecer e faço sarar. E ninguém há que seja capaz de se livrar da minha mão. Deuteronômio 32, 39. Então, meus queridos, como diz este próprio versículo, Deus, Ele tem todo o poder de fazer o que Ele quiser na sua vida, na minha vida. Ele tem todo o controle desta terra. E assim, meus queridos, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre, assim, desde que eu aceitei Jesus com 16 anos de idade, que eu queria ver as coisas acontecerem. Eu falava com Deus: Senhor, o Senhor sempre será. O Senhor é hoje. O Senhor foi antes e o Senhor continua sendo a mesma pessoa. Você continua sendo o mesmo Deus que cura, que ressuscita, que sara. Eu creio,
porque a tua palavra me diz isso, que o Senhor faz adoecer, o Senhor faz viver, faz morrer, depende do seu querer. O Senhor tem o sopro das nossas vidas em tuas mãos. Se hoje Deus quiser que a gente não respire mais, meus queridos, assim será. Mas não é porque Ele é um Deus ruim, né? Porque Ele é um Deus que pode todas as coisas, Ele nos criou. E se você está aqui nessa terra, algum motivo Deus tem na sua vida. Você não está aqui em vão, né? Deus, Ele te trouxe a este lugar com um propósito. Sempre eu estou conversando sobre isso nos vlogs, nos vídeos, né? Que Deus te chamou. Então, meus amores, eu sempre pedi a Deus para poder ver o morto ressuscitar. Desde os 16 anos, Senhor, eu quero ver o morto ressuscitar. Eu creio que o Senhor possa fazer o morto ressuscitar. E então, meus amores, passou-se muitos anos, né? Eu aceitei Jesus no meu coração. Toda a mudança começou na minha vida a partir de 16 anos de idade. E quando eu estava com 21 anos, alguma coisa assim, e eu trabalhava num escritório de contabilidade. E assim, eu não fui criada com meu pai, sabe? Quem me criou foi o meu padrasto. E eu tenho um senhor que ele, assim, eu considerava ele como um pai também para mim, que é o pai de uma amiga minha. E eu tinha aquele carinho tão grande por ele, sabe? Eu via nele aquela paternidade, o carinho que ele tinha comigo. E ele morava no interior, num lugar assim, longe. E de vez em quando eu ia lá, passar um final de semana com ele, com a esposa dele, com a minha amiga e os filhos dela. E eu gostava muito dele. Era muito legal, sabe? Eu andava de cavalo, tomava banho de piscina, comia fruta do pé, sabe? Ele me tratava com tanto carinho, ele e a esposa, como pais também. Que eu tenho a minha mãe, amo minha mãe é maravilhosa. É tudo de Deus na minha vida, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, são tudo na minha vida. Meus filhos, meu marido, meus amigos, meus filhos do coração, né, que Deus me deu. Mas Deus, ao longo da vida, Ele vai nos dando, né, pessoas que nos amam, pessoas para a gente amar. E um dia eu estava no escritório, meu querido, e o telefone tocou. E eu não lembro bem quem foi, né, dos filhos dele que me ligou dizendo que o pai deles, né, que é esse senhor que eu considero como um pai, que ele estava morrendo. E eu levei um susto, porque eu tinha visto ele há pouco tempo, super saudável, tirando o leite da vaca, fazendo queijo, acorda muito cedo, no roçado, sabe? E eu levei um susto assim, eu não esperava aquela ligação, algo tão triste por ele ser uma pessoa tão forte. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, falou que o intestino dele explodiu. E eu fiquei tão triste, e ali eu desliguei o telefone e eu não podia ir, né? Lá no hospital, ele morava muito longe e eu não podia, né? E eu trabalhava, tinha responsabilidade. E ali eu fiz uma oração, né, a Deus, pedindo que Deus pudesse, né, estar no controle daquela situação. Eu até me emociono, meus amigos, sabe? Porque é triste a gente ver alguém que a gente ama, sabe? Falar que ela tá morrendo, que não tem mais jeito para ela. E principalmente quando você não entende nada do que tá acontecendo, sabe? E o meu patrão me viu assim triste. E ele falou: "O que aconteceu, minha filha? Você ficou tão triste depois dessa ligação?" E eu falei: "É porque um senhor que é como um pai para mim, ele tá morrendo." E eu recebi essa ligação, né?
E eu não posso ir lá, né, poder acompanhar, não sei o que é. Só sei que o intestino dele explodiu, alguma coisa assim, tá muito mal. E falaram que de 0 a 100% de vida, que ele não tem mais vida. Tá esperando só o coração parar de bater. E o meu patrão, assim, usado por Deus, ele falou: minha filha, pode ir, vai lá. Se ele é como um pai para você, entendeu? Vai lá ao encontro dele. Pode ir. Quantos dias você precisar. Vá, minha filha. Fique com ele, né? Vai ser bom para você, vai ser bom para ele, para a família. E eu falei: nossa, mas tem certeza? Eu vou ficar esses dias aqui, eu não sei quantos dias são. Ele: não tem problema, minha filha. Família, a gente tem que estar ao lado. E eu peguei e saí dali triste, mas também feliz, né? Porque eu poderia estar esses últimos momentos ao lado dele. E eu fui para casa, né, preparar minha mala, arrumar minhas coisas para ir para lá, pegar umas roupas, né, que eu não sei quantos dias ficaria lá. E eu sei, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, que eu fui ao encontro, né? De lá, acabei chegando nesse hospital bem pequenininho, porque lá é de interior, sabe? É bem mais para posto do que o hospital, sabe? E lá eu pude entender. Lá eu pude compreender, meus queridos, que o que estava acontecendo. E foi que eles estavam tudo ali fora, ninguém estava lá dentro com ele, sabe? Os filhos sempre foram muito apegados a ele e ninguém queria ficar nesse momento, né? Porque ele estava entubado, coração muito acelerado, subia e descia, muito descompensado. E o diagnóstico que o médico deu que ele não tinha nenhuma chance de viver. E eu entrei ali, entendeu? Olhei ele daquele jeito, fiquei muito triste. Fiz uma oração, conversei com ele, né? Ele estava ali entubado, para ele ter força, para ele sobreviver. E aí eu fui, né? Saí, perguntei o que aconteceu. Falou que ele começou a passar mal. E ele começou a vomitar, sabe? Eu vomitar muito. E fedia muito, sabe, com cheiro de podre. E quando chegou no hospital, né? Não é um hospital, meus amores, é um posto ali, vamos colocar assim, que faz aquela coisa básica, entendeu? Básica ali, as internações básicas. Um UPA é mais equipado do que aquele postinho, sabe? Interno mais pessoas com coisas bobas, porque é tipo um hospitalzinho de interior, né? Quando as coisas eram muito graves, transferia, né, para a capital, essas coisas. E quando ele chegou lá passando muito mal, o médico, eu lembro até hoje, o nome dele era Dr. Farid. Então esse médico, ele falou que estava desconfiando de algo, né? Mas que ali não tinha como fazer o exame para ter certeza. E ele falou: se vocês fizerem esse exame, entendeu? Eu dou um diagnóstico para vocês, mas aí vocês vão ter que procurar um lugar particular para fazer esse exame. E em frente, assim, né, tinha um lugar que fazia exames de ultrassonografia, tomografia, eles foram lá e fizeram, trouxeram o resultado para o Dr. Farid e realmente se confirmou, entendeu? Ele tinha tido como se fosse um infarto, mas no intestino, eu não sei bem o nome. Que o coração, né, não tem aquela coisa que... eu não sei como que é isso, meus amores, que você ali não circula sangue, né, e acaba, né, prejudicando o órgão, né. E no intestino, ele começou a vomitar as próprias fezes. Era uma coisa rara e muito grave. E teria que fazer uma cirurgia, mas não dava tempo, que ali a capital era 3 horas dali. E esse médico justamente é um cirurgião, queridos.
era um cirurgião, Dr. Farid. E ele falou, olha, eu vou ter que operar ele. Tinha um mini centro cirúrgico ali, tipo assim, que tirava coisas bobas. Não eram grandes cirurgias. Mas ele falou, eu vou ter que operar ele, senão ele vai morrer. E ali, meus queridos, quando o doutor Farid abriu ele lá dentro desse mini centro cirúrgico, ele não achou que tivesse tão grave, tão ruim, sabe? E quando ele olhou a situação, essas são as palavras dele, né? Que eu ouvi da própria boca dele. Ele falou que ele não sabia o que fazer, porque tudo ali estava ruim. O intestino dele estava destruído, tanto o grosso como o delgado. E ele falou, e agora o que eu vou fazer? Ele pegou, deixou 10% do grosso, 10% do delgado, emendou um no outro, o resto tudo ele tirou. E ele falou assim, né, com a equipezinha que estava lá. E eu tô fazendo isso porque simplesmente para ele não sair sem intestino daqui, porque até esse tá ruim. Para eu já não condená-lo à morte, mas ele não tem nenhuma chance de viver. Nem o intestino ele tem, só esses 10% de cada um. E ali ele saiu. Aquele centro cirúrgico, para vocês terem ideia, ficou interditado por uma semana. Contaminou tudo. Intestino, né? Fezes. É coisa que, infelizmente, é muito contaminante. Imagina ele vomitando as próprias fezes, meus queridos. Então, foi o que aconteceu. E ali não tinha CTI. Ele estava entubado com toda a atenção, mas junto com outros pacientes. Com cachumba, catapora, dengue, sei lá. Tinha de tudo ali. E ele ali no meio, acabado de fazer uma cirurgia. E o médico foi muito claro com a família, explicando toda essa situação. E que não teria chance nenhuma dele viver. Só aguardar, né? As 24 horas, coração para de bater. Foi aí que me ligaram, né? Que eu vim. E eu fiquei ali, e os filhos chorando, né? E ali eu falei com a minha amiga, né? Que é essa filha dele. Eu falei, olha, não vai adiantar a gente ficar aqui chorando. Vamos procurar uma igreja. O nosso Deus é um Deus que faz milagre. É o mesmo Deus de antes. É o mesmo Deus hoje e será eternamente. Vamos procurar uma igreja, vamos, sabe, buscar a Deus pela vida dele. E ela falou, tá bom, Isabela, tá bom, vamos sim. E a gente saiu andando, eu não sei se era um feriado, alguma coisa, que tudo estava fechado. As igrejas estavam fechadas. E a gente foi andando, e eu ouvi um som de um louvor, falei, tem uma igreja aberta. E a gente foi seguindo até que a gente achou essa igreja. Era uma igreja grande, com muitos bancos de madeira e tinha pouquíssimas pessoas. Tinha umas 3, 4 pessoas. Era muito, queridos. E a gente sentou lá no último. Devia ter uns 50 bancos para frente, mas a gente sentou ali no último. E ali a gente dobrou nosso joelho, ficou orando ali. E os irmãozinhos lá na frente. E a gente pedindo a Deus pela vida, né? Do seu Betinho, que é como um pai para mim. E ficamos orando ali, a filha chorando, eu chorando, aos pés do Senhor, clamando por esta vida, pelo fôlego de vida. E ali eu pedi, Senhor, ressuscita um morto. Sabe por quê, meus queridos? Porque o rim dele tinha paralisado. A única coisa que batia nele ali era o coração. E o cérebro que estava funcionando ainda. Porque o resto nele estava todo ruim, descompensado. O coração dele ia não sei quanto, daqui a pouquinho ia quase zero. Sabe? E como o médico mesmo falou,
que ele não tinha nenhuma chance de viver. De 0 a 100 ele tinha 0. Estava esperando só parar. Eles não iam desligar, né? Mas se demorasse até mais, eu creio até que eles iam falar, porque ele não estava mais vivo ali. O que estava funcionando eram os aparelhos, né? O rim não funcionava. O intestino também não. O coração estava uma bomba atômica, meus queridos. Tudo ruim. Então, a gente ali orando na igreja, né? Ali no último banco, a gente ouviu quando aquele irmão que estava lá na frente, eu não sei se era o pastor. Ei, minhas queridas, vem aqui na frente. E a gente levantou e a gente foi. E eu sei que quando ele chegou lá na frente, ele foi usado por Deus. E ele falou: olha, minha irmã, você pediu a Deus para ver o morto ressuscitar. E você vai ver o morto ressuscitar. Aquele homem no leito agora está tendo um rebuliço. Aquele que está falando que ele não tem chance nenhuma, o Senhor ressuscita o morto. E Deus vai fazer você ver. E ali, meus queridos, a gente saiu correndo. Vá lá, ele ainda falou assim, vá lá porque tem muitos médicos em cima dele, sem saber o que é que está acontecendo. E ali a gente saiu correndo e a gente foi correndo lá para o hospital. E quando chegou lá, tinha uns médicos em cima mesmo dele. O rim dele voltou a funcionar. Mas mesmo assim, ele estava muito mal, sem chance nenhuma de viver. Era muito pouco as chances dele de sobreviver a um intestino que explodiu, né? Que não tinha chance nenhuma de funcionar. 10% do grosso, 10% do delgado, gente. Uma coisa inacreditável. O próprio médico ficou espantado, que nunca viu uma situação daquela tão grave. E olha que ele era muito experiente. E meus amores e os filhos ali queriam transferir ele para um hospital e procurando um hospital para transferi-lo. Porque todos os recursos que pudesse usar para salvar a vida de um pai, de quem a gente ama, né? A gente faz. E nenhum hospital aceitava ele porque o caso dele era terminal. Então eles não queriam, colocar um homem lá que sabia que não ia ter jeito, que era morte, o caso dele é morte na medicina. E eles tinham esse contato com alguns políticos, né, da onde que eles moravam, e começou a ter toda aquela coisa, né, para poder, toda aquela procura para tentar achar um hospital, né, que pudesse transferir ele, que pudesse aceitar o caso dele na UTI, né. E o que aconteceu, meus queridos, que aí conseguiu um hospital, era 3 horas dali, né? E veio várias burocracias, né? Porque precisava de uma ambulância UTI móvel, que não tinha ali, eles teriam que pagar. E também teria que ter uma enfermeira e um médico para acompanhar, então teria que pagar também. E no caso, esse hospital era um hospital particular, mas que o governo ia pagar, a prefeitura, né, ia pagar todo o processo, né, porque não tinha um hospital público para aceitar ele mais próximo, então só esse mesmo. Então, meus amores, conseguiu-se tudo, né? A ambulância, a UTI, os médicos, teria que assumir um termo de responsabilidade, porque estaria tirando ele daquele hospitalzinho para levar, e ele poderia, né, infelizmente não resistir no meio do caminho, porque ele estava muito descompensado. O fato do rim ter voltado a funcionar não queria dizer nada, meus queridos. Ali foi só um sinal que Deus queria mostrar pra gente, que algo ia acontecer, que a gente mesmo não estava entendendo.
E meus amores, né, o médico falou, alguns médicos, né, falavam, melhor deixar ele, se mexer nele, daqui ali para a ambulância, pode ser que ele não resista, né, o coração, né, pare. Mas os filhos, né, se juntaram e resolveram arriscar. E eu sei que eu acho que era 1h da manhã, a hora que foi a transferência dele, meia-noite. Não, foi meia-noite, meus queridos. Meia-noite a gente saiu daquele hospitalzinho rumo ao outro hospital. E seriam 3 longas viagens. E o médico da ambulância falou que se caso acontecesse dele falecer no meio do caminho, que a ambulância ia retornar, né, de volta para esse hospital. Então já sabia que o pior teria acontecido. E o que aconteceu, meus amores, que a gente foi no carro atrás, né, seguindo aquela ambulância. E ali a gente estava em oração, pedindo pela vida dele, que Deus tivesse misericórdia, que Deus fizesse um milagre, que Deus ressuscitasse o morto, porque ele estava morto, meus amores, sem chance nenhuma, nenhum por cento de vida, nenhum. De 0 a 100 era 0. E eu sei, meus amores, que a gente chegou num hospital, tiraram ele da ambulância, subiu, né, que o CTI era lá em cima. E quando fomos fazer, desculpa, meus amores, quando fomos fazer a ficha, não era naquele hospital. Teve que descer com ele, voltar para a ambulância, era no hospital mais à frente. Então, quando a gente foi para o hospital mais à frente, aí subiu direitinho, e ele foi para a UTI, e a gente ficou ali, sem saber o que fazer, para onde a gente ia, porque a gente não conhecia ninguém naquela cidade, chamada Cabo Frio. E vamos ficar aqui dentro do carro, né? Dormir aqui dentro do carro mesmo, na porta do hospital, porque a gente não tinha para onde ir. E, incrivelmente, meus amores, passou um rapaz que era amigo de um dos filhos. Não sei como é que esse homem estava lá. Ele justamente, naquela hora, 3h da manhã, ele passou por ali e falou com ele o que ele estava fazendo ali. E ele falou, meu pai está aqui internado, muito mal, entre a vida e a morte. O médico mesmo falou que ele já está morto. É só desligar os aparelhos, porque de 0 a 100% não tem mais nenhuma chance. O intestino dele explodiu. Ele está vivo por causa dos aparelhos. Não, né, porque ele está bem. Aí ele falou, poxa, eu tô jogando. Ele era um jogador justamente do Cabo Frio, chamado Pachola. O nome dele é jogador Pachola. E eu tenho aqui, por causa do time, né, eu tenho um apartamento, né, que eu tô jogando aqui. Eu nem fico lá, porque eu treino o dia inteiro. Se vocês quiserem, a casa é de vocês, fiquem lá, é perto daqui. E Deus providenciando um lugar, meus amores, pra gente ficar. E nós fomos para lá, em frente ao mar, conhecido como Praia do Forte, a coisa mais linda. Você olhava assim, você via aquele azul, sabe, aquele mar na nossa frente, maravilhoso. Deus cuidando de nós, assim como Deus cuida de você também. E no outro dia, a gente foi para lá, né, nesse dia, e no outro dia seria a visita, né, meus amores? 3h da tarde era a visita, né? No caso, 12 horas depois, né, que ele deu entrada naquele hospital, a gente ia lá para visitar ele, para saber como é que estava, se morreu, se não morreu, né, a situação. E o que acontece, meus amores? Eu sei que nós fomos, eu, a esposa, que hoje já é falecida, a esposa dele, e a filha e o filho. E quando chegou lá no hospital, só podia subir 2 pessoas
para a UTI. E a esposa, né? Aí eu falei, pode ir com a filha. A filha falou, não, eu não quero ver meu pai assim. Eu prefiro lembrar dele bem, porque eu sei que ele não vai sobreviver. Então eu prefiro lembrar dele bem. E aí, meus amores, eu subi junto com ela. O outro filho ficou para lá, também não quis subir. E quando eu cheguei ali na porta da UTI, eu não sei se era CTI, UTI, a esposa, ela ficou meio sem querer entrar, porque ela sabia que o quadro era muito grave e que poderia ali ter realmente uma resposta negativa, né? Que ele teria morrido, não estava mais ali. E ela falou comigo, entra você primeiro. E assim, na mesma hora Deus falou no meu coração, mande ela entrar. Deixe ela entrar. E ali, meus amores, eu falei para ela, entre a senhora. Deus falou para a senhora entrar. E eu não sabia, não estava entendendo nada do que Deus estava falando comigo ali. E ela entrou, meus amores, e em 1 minuto, acho que até menos, ela saiu chorando. Ela saiu ali, sabe, me agarrou, me abraçou e chorando na mesma hora no meu pensamento. Meu Deus, ele morreu. Foi o que passou na minha cabeça, meus amores. E eu perguntei a ela o que aconteceu, ela não me respondia e ela chorava e ela me abraçava. E levou uns minutos assim, eu ali, naquela agonia, sem saber uma resposta sobre o que estava acontecendo. E ela falou, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Você não vai acreditar. Parece que ela estava em choque assim. Eu falei, o que houve? Me diga. Olha, você não vai acreditar. Ele está sentado na cama, sem nenhum aparelho. Normal, como se nada tivesse acontecido. Os médicos estão pasmos olhando para ele. E quando eu entrei, que eu vi, eu saí. Porque eu também não acreditei. Aí eu desci correndo, meus amores, para avisar a filha. Para os filhos, né? Sobe lá em cima, vai lá. E ela, não vou subir. Eu não quero ver meu pai assim. Eu falei, mas seu pai ressuscitou. Tá sentado na cama, sem nenhum aparelho. Em menos de que, amores? De 24 horas. Não foi o hospital. Entendeu? Não foi o hospital, foi Deus que faz milagre, meus amores. E eu vou deixar a parte final para o outro vlog, a parte 2, tá bom, meus amores? Amanhã eu vou estar colocando a parte 2 deste vídeo, o que aconteceu com este homem, como ele está hoje. Será que ele morreu? Será que ele está vivo? Então, meus amores, um grande beijo para vocês. Deixe o like, compartilhe, traga pessoas para esse canal para ouvir essa história incrível. Tá, meus amores? E fique na paz de Deus.